Estamos de volta com a rodada tão esperada desse bloco também, tratamento cirúrgico da endometriose nessa fase que é a menopausa e o climatério. Continuamos aqui, Dr. Tomio Arazawa, doutora Lilian Fiorelli, Dr. Juliano Borrelli, e recebemos mais duas convidadas super especiais, doutora Fernanda Pipitone, que já esteve conosco, né, uroginecologista, e a doutora Ana Luísa Nicola, que é médica ultrassonografista, especialista em imagem da mulher, com ênfase no diagnóstico da endometriose. Bem-vinda, doutora Ana, muito obrigada por estar com a gente. As enquetes já estão abertas, participem, tem sido excelente a gente comentar aí no final dos blocos, tem complementado tudo o que a gente vem discutindo. Muito obrigada pela participação, inclusive, de vocês. Vamos lá, nosso tópico-chave, gente. A cirurgia pode ser uma ótima solução quando bem indicada para o tratamento de todos os tipos de endometriose. Seria o mesmo para essa fase de vida da mulher? Será que muda a indicação cirúrgica? Quais os cuidados que a gente tem que ter para indicar a cirurgia? Lembrar que para vocês, as enquetes, gente, para conseguir responder e participar da enquete, vocês precisam sair da tela cheia, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. A endometriose sintomática no climatério é indicação de cirurgia sempre na pré e na pós-menopausa? Tomil? Bom, acho que depende muito do impacto que a endometriose está trazendo nessa fase para cada paciente, né? As indicações realmente são muito parecidas, né, desde a fase pré-menopausa, no período que a gente chama de menacme, né, e também na menopausa em relação aos sintomas. Se os sintomas dessa paciente, especialmente de dores na relação sexual, cólicas, principalmente no pré-menopausa, sangramentos ou outros sintomas que estão impactando a qualidade de vida, realmente estão impactando muito e não estão sendo controladas de outras formas, com estilo de vida, o tratamento medicamentoso, aí o hormonal da endometriose especificamente, a gente vai pensar assim no tratamento cirúrgico. E uma porcentagem dessas pacientes, mesmo após a menopausa, podem persistir com sintomas dolorosos, né? E são nessas situações que a gente também vai pensar na cirurgia como um benefício adicional para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, não só para dor, mas também para viabilizar muitas vezes o tratamento hormonal, depois, como a gente estava comentando, um tratamento hormonal para o tratamento da menopausa especificamente. Tá? Então, para a melhora da qualidade de vida, a cirurgia também é bem indicada nesse período. Lógico, não é para todo mundo também, como a gente viu, muitas pacientes ficam bem depois da menopausa e não precisam da cirurgia necessariamente, mesmo com a terapia hormonal. Tá? Então, é uma coisa que é muito individualizada. Gil? Perfeito. Só complementando e chamando a atenção, que a pergunta trazia, né, se é sempre necessário na mulher sintomática, uma diferença na pré-menopausa e na pós-menopausa é que para os sintomas a gente tem a alternativa ainda na pré-menopausa de bloquear o ciclo menstrual, porque essa paciente ainda ovula. Após a menopausa, se essa paciente é sintomática, o que significa uma porcentagem de 5% apenas das mulheres com endometriose que estão no período após a menopausa, para essa população, para esses 5% de mulheres que ficam sintomáticas, os poucos estudos que falam sobre isso recomendam sim cirurgia sempre, porque esgotam-se as alternativas medicamentosas. Claro que as terapias adicionais para os sintomas, como fisioterapia, cuidados de estilo de vida, esses sempre vão ser estimulados. Mas entendemos aqui com essa pergunta que tudo isso foi tentado e essa paciente está com sintomas que não são mais cíclicos, porque ela não cicla mais. Então, a gente entende que são dores acíclicas, persistentes, e aí, na presença de doença evidente, a cirurgia costuma ser o principal tratamento para essas pacientes. Perfeito. A próxima pergunta é continuação dessa da parte cirúrgica, mas eu queria inicialmente fazê-la para a doutora Ana, que é radiologista. Uma das principais preocupações das equipes clínico-cirúrgicas é o acompanhamento dos endometriomas ovarianos após a menopausa, né? Existe um acompanhamento adequado para esse tipo de endometriose nessa fase? Então, se você puder comentar um pouquinho da parte de imagem, que a gente já falou, o quanto é importante a gente ter uma imagem adequada, principalmente nessa fase, e depois um dos cirurgiões complementar aí da parte cirúrgica para os endometriomas, tá? Perfeito, Ju. Eu acho que essa é a pergunta do $1 milhão. Não só para o endometrioma após a menopausa, mas principalmente para ele, mas pensando no que o endometrioma eventualmente tem um potencial de se malignizar, eventualmente muito raro, graças a Deus, mas
como é uma situação de gravidade extrema, imperdoável a gente deixar chegar até isso, uma doença que é essencialmente benigna, a gente teria que ficar de olho. Mas a pergunta é com que frequência, né? Infelizmente, a gente sabe que não existe um tempo seguro para que o controle seja feito. Ainda é uma coisa muito aleatória, empírico, que cada equipe trabalha da sua forma. Todos os grandes estudos que tiveram na literatura, tentando estabelecer se a imagem sozinha, ou mesmo usando outros recursos, que são marcadores sorológicos no sangue, que poderiam indicar para a gente, quando esses elementos estivessem aumentados, que ali essa paciente precisaria ser vista. O nosso principal entrave é com que frequência a gente faz esses exames naquela paciente. Se a gente tivesse oportunidade de fazer sempre com alguma... Não é diferente do câncer de mama, pessoal, que o câncer de mama a gente sabe que ele demora um ano para atingir o seu primeiro 1 centímetro, por isso que a mamografia é anual, salvo se você tiver história familiar ou qualquer outra coisa diferente, mas na população em geral a gente é passível de ser rastreado numa fase ainda onde a gente consegue tratar e praticamente curar essas pacientes. O endometrioma é o nosso principal desafio. E aí eu acho que, assim, para as pacientes, eu gostaria de pedir encarecidamente, e aí já aproveitar essa oportunidade de estar todo mundo junto, e dizer o seguinte: eu recebo muito paciente que entra na menopausa e acha que a endometriose acabou. E, inclusive, infelizmente, escuto isso de alguns médicos, né? E eu acho que isso é temeroso, como todos os extremos, né? Não precisa aterrorizar a paciente, porque, graças a Deus, o risco de o endometrioma virar um câncer ou estar... A gente nem sabe, na verdade, se o endometrioma vira câncer ou se ele só tem situações que são muito semelhantes ou que tem, coincidentemente, alterações como as doenças malignas, mas que, sim, a presença de endometriose, particularmente no ovário, é um fator de risco, a gente sabe, para 3 tipos específicos, né? O carcinoma de células claras, e endometriose e o de transição. Esses 3, graças a Deus, também costumam ter um prognóstico um bocadinho melhor do que os tradicionais. Mas, assim, para a gente não se abranger muito, não entre na menopausa e esqueçam da sua endometriose. Guardem seus exames anteriores, por favor. Tragam-nos, faça uma pastinha, se você puder fazer uma pastinha digital, se não puder, faça uma pastinha física mesmo, com todos os seus exames, porque para a gente radiologista vai ser decisivo, porque o endometrioma que preocupa a gente é quando ele começa a se modificar ou crescer. Então, são modificações que a gente só vai poder dizer que está acontecendo se eu comparar. Então, quem tem oportunidade e privilégio de fazer sempre com o mesmo radiologista é perfeito. Se você não tiver essa oportunidade, traga a pastinha. Mesmo que, poxa, eu vou levar isso tudo, traga isso tudo, mande por e-mail antes para a gente avaliar, porque são detalhes que vão fazer a gente pegar antes, se a gente tiver a sorte de ter feito no tempo ideal. Perfeito. Mas a pergunta do tempo eu vou passar para vocês. Perfeito. Só antes de eu passar para vocês, eu só queria adicionar, acabando de complementar excelentes colocações, então a gente não tem como fazer rastreio de câncer de ovário, né? A gente já não tem, é basicamente isso, não há um meio, uma periodicidade, enfim, não existe. Mas, visto que a paciente tem endometrioma, qual seria a sua escolha para segmento? Ultrassom transvaginal com preparo ou uma ressonância, bem resumidamente aí? Excelente pergunta. Definitivamente ultrassom, por ser mais acessível, mais fácil, mais barato teoricamente. E o radiologista precisa estar muito afeito, o radiologista precisa ter muita paciência com essa paciente, porque a endometriose em si, a gente sabe que o endometrioma quase nunca vem sozinho, né, gente? A gente sabe que o endometrioma é só a pontinha da história. As aderências às endometriose profunda e a adenomiose também estarão lá. E ele é um complicador para a imagem, para a gente rastrear, inclusive, os outros tumores de ovário, os outros tumores pélvicos, porque ele me atrapalha, porque a imagem do endometrioma, depois que entra na menopausa, o ovário ele fica muito, digamos, igual. Acabou os folículos, não tem mais contraste na imagem. O endometrioma é cinza, o ovário é cinza. Então, ultrassom sim, radiologista tem que abrir o olho e ficar de olho sim. E se eu não estiver vendo o endometrioma, né, aqui para meus colegas sonografistas, mas se o ovário aumentou de volume, precisa ir para a ressonância. Então, resumo, Ju, ultrassom sim, com olhar crítico. Se não conseguir discriminar bem, mas o ovário tiver com aumentado de volume para aquela fase da vida da mulher, ressonância como ferramenta final de resolução daquele caso. Mas ultrassom para rastreio, sim. Perfeito. Para os cirurgiões, então, já sabemos que não existe rastreio. A paciente tem endometrioma e entrou na menopausa. E aí, operaram ou não operaram? Se vocês puderem dar...
Perfeito, acho que eu vou pegar o gancho que a Ana trouxe muito bem, reforçar a importância, tendo exames anteriores, e se já existe esse diagnóstico do endometrioma, que é o pressuposto que a gente traz aqui na discussão, esses exames existem, é fundamental termos o conhecimento para que nesse segmento seja possível o radiologista entender se houve ou não houve evolução, modificação, porque essa informação pode de cara já modificar essa conduta expectante de só acompanhar ou de já existir a indicação da cirurgia. E aí, pegando essa última fala da Ana, se houver o crescimento, e aí tem um papel importante a ressonância adicional ao ultrassom para identificar melhor e poder trazer para o cirurgião a informação de suspeição, ou seja, será que esse endometrioma ele já está com uma cara diferente, existe já uma suspeita de ser maligno? Independente da suspeita, um dos critérios nessa fase de indicação da cirurgia é justamente o crescimento. Então, se houve crescimento, não se discute mais a conduta expectante. Ele cresceu, por mais que ele continue sendo apenas um endometrioma, a gente vai confirmar. E um dos preceitos utilizados nos guidelines, com restrições que esses guidelines têm de recomendações, é que justamente a gente precisa confirmar esse anátomo patológico. E se essa paciente entrou com endometrioma no período após a menopausa, é bem provável que ela nunca tenha feito esta investigação anatomopatológica, ou seja, ela nunca tirou o cisto para confirmar que aquilo é endometrioma. Então, aí a cirurgia já é mandatória. A segunda situação seria na paciente que, além de ter crescimento, ou mesmo não tendo crescimento, passe a ser sintomática, então ela não tinha sintoma e passou a ter sintoma, como já falado, isso vai indicar sim a intervenção. E eu acho que o segmento, ele também vai estar restrito, e isso, de novo, é empírico, não existe um número que traga essa diferenciação, mas a literatura, de forma geral, para os endometriomas, faz um corte num tamanho para baixo de 4 centímetros, para cima de 4 centímetros. No período reprodutivo, isso está mais associado aos riscos da perda da função. Nesse período após a menopausa, também por entender que é desconfortável ficarmos acompanhando tumores ovarianos, ainda que benignos, que são os endometriomas, com volumes maiores. Então, essas seriam as situações. E, justamente, o intervalo, recentemente, um ginecologista que é bastante antigo já no debate sobre endometriose lá nos Estados Unidos, um dos primeiros ginecologistas que se tornaram especialistas em endometriose na década de 80 ainda, o Dan Martin, ele trouxe uma proposta de, para aquelas pacientes que não querem operar, ele defende a cirurgia sempre, mas para aquelas que não querem ou têm alguma contraindicação, que sejam acompanhadas pelo menos semestralmente, sabendo que isso não evita, não garante o rastreamento. Perfeito. Só queria trazer um conceito de rastreamento, né, gente? Que quando a gente fala de exames de rastreamento, são exames como, por exemplo, na saúde da mulher, mamografia e Papa Nicolau, que fazendo esses exames rotineiramente, a gente impacta diretamente na sobrevida dessas pacientes, né? Então, fazendo mamografia anualmente, se a gente detectar precocemente um câncer de mama inicial, essa paciente tem muito mais chance de ter uma sobrevida muito grande e ficar curada do câncer de mama. Mesma coisa, um câncer de colo do útero. Uhum. No ovário, mesmo que a gente detecte precocemente, né, o câncer de ovário é potencialmente o câncer mais letal do ponto de vista ginecológico, especialmente aqueles cânceres menos diferenciados, como o carcinoma de células claras, por exemplo, que também está associado ao endometrioma ovariano. Então, por esse risco, de fato, de se eventualmente ter uma transformação maligna, que é baixo, tá, gente? Então, não precisa se assustar tanto assim, é baixo, né? Por isso que a gente tem tanta essa discussão em relação à periodicidade. Mas mesmo tendo uma periodicidade e mesmo que a gente detecte precocemente um câncer, ainda assim, esses exames, mesmo detectando precocemente, não mostram um impacto positivo em melhora de sobrevida. E por isso que, às vezes, a gente discute, né, se vale a pena tratar precocemente essa paciente, principalmente quando tem um crescimento do endometrioma, uma mudança da característica. Por quê? Porque a gente não tem como garantir se houve ou não aquela transformação maligna. Tá? Então, para ovário, a gente não tem exame de rastreamento, né? A gente tem um exame de detecção precoce da lesão, mas não suficiente para impactar a sobrevida da paciente. Perfeito. E, infelizmente, né, se você me permitir complementar, também não tem nenhum sinal clínico. A paciente não diz para a gente que aquilo está acontecendo, ela não sente nada. Ela pode, eventualmente, ter um desconforto gastrointestinal, mas quem não tem? E aí a gente não tem algum sinal clínico para dizer, opa,
vamos fazer o exame antes daquele tempo específico. Né? E quando começam os sintomas, como por exemplo, né, aumento de volume abdominal, Aí já às vezes a doença tarde. já está avançada. Caso avançado. Então, basicamente, a gente que tem que individualizar cada caso e conversar com a paciente, mas o que é indiscutível é mudança em relação aos exames prévios, né? E endometrioma que cresce, mudou de características, não tem discussão, gente. É cirúrgico, né? Até que... Posso completar rapidinho? Claro. Gente, a gente tem que lembrar que essas pacientes, né? A gente está falando de uma paciente, uma mulher hoje que tem uma sobrevida até os seus 80, 90 anos de idade. A gente está falando de endometrioma que está aparecendo por volta dos 50 anos de idade. Metade Exato. da vida. Quanto tempo a gente vai acompanhar esse endometrioma, né? E quanto mais idade a paciente tem, potencialmente mais comorbidades, mais outras doenças e potencialmente mais arriscada também a cirurgia. Né? Então, é uma discussão muito grande. Né? Eu concordo com esse cirurgião americano, né, que ele indicaria para todo mundo, né, e talvez num contexto anterior, quando a sobrevida era muito menor, talvez não fizesse muito sentido, mas hoje as mulheres vivendo seus 80, 90 anos de idade, né, qual a chance real desse endometrioma ter uma transformação maligna, ou quando chegar o momento de operar, falar assim, putz, agora não está o momento ideal de operar, né, por outras doenças associadas. Perfeito. Seguindo aí um pouquinho o raciocínio da parte cirúrgica, eu queria trazer as duas urogинecologistas para o nosso debate. Né? A gente sabe que a chegada da menopausa traz mais riscos uroginecológicos para a mulher, especialmente para a mulher com endometriose. Então não é raro e cada vez mais a gente tem, aí a gente está crescendo nessa equipe de uroginecologia, a gente tem operado pacientes com os dois problemas, né? Com as duas doenças, com endometriose e muitas vezes prolapsos, né? Ou incontinências urinárias. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência de vocês em relação a isso, e as duas, por favor, se complementem. Se muda alguma coisa na paciente com endometriose, principalmente da parte cirúrgica, e quais são os principais tipos de cirurgia mais frequentes, a indicação cirúrgica mais frequente da parte ginecológica nessa fase? O que a gente vê muito? Perfeito. A gente falou um pouco nos blocos anteriores, nas outras rodadas, como essas questões de assoalho pélvico ficam mais frequentes, né, na pós-menopausa. Então, prolapso, que é a bexiga caída, perda de urina. E, infelizmente, esses assuntos são muito tabus, assim como a endometriose e a busca do tratamento da dor, são muito tabus. Então, é muito comum a paciente não contar isso para o médico, não procurar ajuda. E a gente pode perder uma chance de ter um tratamento conjunto, por exemplo, de se a questão do assoalho pélvico tiver uma indicação cirúrgica, se a endometriose também tiver uma indicação cirúrgica, talvez a gente já possa abordar esses dois assuntos no mesmo momento. Claro que é sempre individualizado e se tiver uma suspeita maior de malignidade, a conversa é outra, mas eu acho que a mensagem é que a gente precisa falar sobre isso, precisa trazer esses problemas também, para a gente ter a chance de tratar, né? Já que a gente já está nesse cenário cirúrgico, talvez seja uma oportunidade. Fê, só aproveitando antes de eu passar a palavra para a Lili, a gente sabe que a paciente com endometriose muitas vezes é estigmatizada ao longo da vida, inclusive nessa fase da menopausa, né? E existem algumas doenças uroginecológicas que podem piorar esse estigma. Então, são sintomas que se superpõem e que muitas vezes têm indicação cirúrgica e que estão presentes. Fala um pouquinho desses sintomas e da parte de indicação cirúrgica também. Tá. Quer falar sobre Se essa quiser, parte? pode continuar, eu complemento, não tem? Tá. Então, o que a gente costuma ter mais de indicação cirúrgica na pós-menopausa? Principalmente prolapsos, então, só para a gente lembrar, para ter certeza que está todo mundo na mesma página, o assoalho pélvico é como se fosse uma prateleira, né, aqui na nossa pelve, que sustenta todos os órgãos para dentro da barriga. Essa prateleira tem uma passagem central, por onde vem a uretra, a vagina e o reto. Se tem alguma uma frouxidão, uma falta de força nessa prateleira ou algum problema nos ligamentos, esses órgãos podem mudar de posição, cair um pouquinho mais por essa abertura central, que é o que a gente chama de prolapso genital. Prolapso é uma questão de qualidade de vida. Prolapso não vira câncer, não te traz um risco de vida, mas pode sim comprometer muito a qualidade de vida. Então a gente indica cirurgia para prolapso quando tem sintomas, quando esses sintomas são importantes e quando não há um desejo de um tratamento clínico. Por exemplo, a gente já tentou fisioterapia e não foi o suficiente, ou também pessário, que é uma outra possibilidade terapêutica, não é o caso dessa paciente. Então, na pós-menopausa, a gente tem essas pacientes de prolapso e também incontinência urinária, né? Como
A gente até falou no bloco anterior como essas pacientes começam, às vezes, a manifestar os sintomas na pós-menopausa por uma fraqueza dos músculos, né? Porque a gente tem uma perda de massa muscular durante a vida. E aí, às vezes, assim, a gota d'água para esses sintomas surgirem. E aí, para dizer se tem uma indicação cirúrgica, já é bem mais individualizado, mas é, sim, uma das indicações que a gente costuma ter. Perfeito. Eu queria dizer que assim é fundamental a gente ter esse olhar que, apesar de ser ginecologista e ginecologista, né, o ginecologista especialista na endometriose, ginecologista que é uroginecologista, eles têm essa subespecialização e às vezes alguns dos ginecologistas não conseguem ter essa visão um pouco mais casada. E pensando numa mulher que está no seu climatério ou após a menopausa, em que se aumentam os riscos de disfunções de assoalho pélvico, como a doutora Fernanda falou, prolapsos, incontinências, às vezes é a sua chance de tratar aquela paciente, porque ela já está passando por um procedimento cirúrgico, é um procedimento pélvico, é um procedimento em que ele vai ser retirado muito possivelmente as estruturas anatômicas que sustentam esses órgãos. Então, grande parte das cirurgias da endometriose, elas são a endometriose gosta muito de ficar atrás do útero, nos ligamentos uterossacros, que são ligamentos, inclusive, que são uma das sustentações do próprio útero. Então, pensa que ela já tem o risco para prolapso, ela já tem o risco para incontinência urinária. E vamos supor que ela tenha lá um prolapso pequeno, uma incontinência urinária que incomoda, mas não incomoda tanto, e vai passar por uma cirurgia para endometriose. Às vezes, a própria cirurgia pode ser um fator de risco para piora desses sintomas. E, às vezes, ela tem que passar por um segundo procedimento para realmente fazer a correção. Por que não fazer tudo isso em conjunto? É uma questão, não é uma obrigatoriedade, não existe nenhum estudo que vai falar é obrigatório fazer as duas cirurgias em conjunto, mas nós temos a experiência clínica, pelo menos, das duas equipes em conjunto e a gente vê a grande satisfação de conseguir tratar essas duas coisas em conjunto e a gente diminuir uma cirurgia da paciente e melhorar a qualidade de vida de uma vez só. Eu não vejo mesmo motivo para a gente compartimentalizar dessa maneira. Eu acho que não tem sentido, né? Deixar uma coisa de lado e tratar só a outra, sendo que as duas coisas são cirúrgicas. Então, acho que realmente... E aí, ressaltando ainda mais a importância da história e do exame físico adequados e o diagnóstico por imagem, porque... sem isso a gente não consegue avaliar se a paciente tem um prolapso, avaliar uma incontinência urinária, por exemplo, solicitar exames adequados que complementem o diagnóstico, então acho que realmente é muito importante. Partindo um pouquinho agora para o diagnóstico por imagem, tem mais duas perguntas bem importantes. Doutora Ana, existem desafios do diagnóstico por imagem nessa fase do climatério da menopausa? Não é incomum a paciente achar que, por entrar na menopausa, os focos potencialmente estão menos, entre aspas, inflamados. Os pacientes chegam falando isso. Os focos podem ser menos vistos nessa fase. Qual é a sua opinião como radiologista e da prática clínica? E é uma verdade, viu? Elas estão certas. É desafiador. E assim como mesmo durante a idade fértil, quando a paciente está muito bloqueada, bloqueios extremos, às vezes a gente vê análogo de NRH, mesmo sem ter sido operada, a lesão, ela murcha, né? Eu costumo dizer assim, gente, tira a água de dentro da célula, ela fica murchinha, desinflamada, mas ela está lá. E ela fica mais cinza. E as estruturas ao redor são cinza também. Então, se você não sabe que a doença já está lá, ou se você não tem um olhar muito treinado, não estiver fazendo um protocolo muito adequado, um preparo intestinal perfeito, um equipamento com preset ideal, você pode simplesmente não ver. Às vezes até tenho tido, não sei se vocês percebem isso também no dia a dia de vocês, pacientes que chegam para mim e falam, doutora, eu me curei da endometriose, meu médico disse que minha endometriose sumiu, porque eu estou tomando remédio e porque eu estou com um estilo de vida bacana. E eu falo, gente, a endometriose está aqui ainda. Ai, doutora, eu jurava que tinha sumido. Eu falo, gente, o tratamento clínico, assim como a menopausa, o que a gente vê é que a imagem ela fica mais cinzinha e mais difícil de ser discriminada, mas ela está lá. O que eu vejo de dificuldade nessas pacientes? Isso nas pacientes que têm a sorte de entrarem na menopausa sabendo que tem sua endometriose, porque infelizmente, eu diria até que não é a maioria na minha percepção. No meu atendimento ainda surpreendo pacientes que vão fazer ultrassom vaginal, por exemplo, para ver endométrio, porque estão em TRH e eu encontro lesões intestinais grandes. Né? Eu trabalho em laboratórios com público
um diferenciado que tem acesso a bons serviços médicos. E eu até não passo um mês que não aconteça de eu surpreender endometriose profunda, frequentemente. E elas nem sabiam que tinham. Então, mas enfim, aquela que sabe, essa paciente, ou ela vem muito tranquila, esqueceu isso, tirou esse assunto da vida dela, a endometriose morreu, não quero nem mais ouvir falar disso. E aí quando a gente fala, mas doutora, não falou que sumia quando entrava na menopausa? Estou falando de mulheres graduadas, com nível sociocultural. Eu falei, não, deixa eu explicar. Ela continua aí como uma cicatriz, e se tudo correr bem, ela continuará desse jeito, mas nós vamos ficar de olho nela. E para eu ficar de olho, como é que eu posso dizer que uma coisa cresceu se eu não tenho como saber que tamanho ela tinha no ano passado, no outro ano? Eu vou botar no seu exame, sim. Ah, doutora, cuida aí, não quero nem saber mais disso na minha vida. Pode deixar que a gente cuida junto com o seu médico. Essas têm a sorte de saber. Elas têm medo, Ju, elas têm medo da dor do exame, porque muitas vezes essas mulheres, eu costumo dizer sempre assim, né? Me perguntam muito na prática se o exame para endometriose dói. Eu costumo dizer que dói menos do que o exame feito de ultrassom transvaginal comum pelo radiologista que não sabe que a endometriose está lá. Porque quando a gente entra com um transdutor na vagina para fazer o exame, a endometriose está logo ali. Por isso até que vocês sentem dor quando bate lá no fundo. Logo ali, atrás do colinho do útero. E são espaços que a gente usa para, por exemplo, pôr o aparelhinho para ver o ovário que está aqui mais alto, para ver a tuba, para ver a artéria do lado do útero. E se o radiologista não sabe, ele vai lá e sem avisar nem nada, ele bate na sua endometriose. A gente que está vendo a endometriose, porque o preparo intestinal permitiu, porque o examinador tem um olhar treinado, a gente vai tentando tangenciar. Então eu falo, confia em mim, a gente vai tentar escapar da sua doença e quando eu precisar encostar nela, eu vou te avisar. Então ela aí vai dizer, opa, existe como fazer um exame sem dor, né? Porque senão ela associou que todo exame dói. Então elas têm medo da dor do exame e muitas vezes do resultado do exame. E na menopausa, a paciente pode ter atrofia vaginal, né? Então isso ainda pode dificultar a realização do exame. Ainda mais, né? É a hora de caprichar no gelzinho. Eu queria dar só uma pincelada no que você está me falando, né? Que realmente na sua prática clínica você acaba vendo que tem muitas mulheres que estão nessa fase da pós-menopausa e que não sabiam que tinha endometriose. E o diagnóstico da endometriose ele é relativamente recente, né? Com esses métodos que a gente sabe hoje, com preparo intestinal. E grande parte das mulheres que estão hoje na menopausa, elas não tinham acesso a esses exames na idade em que elas tinham as cólicas. E é muito frequente a gente ver isso, que depois da menopausa você vai investigar e realmente tinha endometriose, você fala, e lá atrás, você tinha cólica? Ah, doutora, as cólicas intensas, minha vida inteira, não vi a hora de entrar na menopausa. Posso fazer uma observação que eu acho importante, principalmente para nós todos e para as mulheres. Um grupo que eu me preocupo muito, estava conversando com a Fê antes de entrar aqui, é um grupo das mulheres com câncer de mama que vão fazer tamoxifeno depois. Por quê? E que muitas vezes não sabem que tem endometriose, né? Dois dos casos que eu surpreendi de transformação, 2 endometriomas que depois a gente viu que era tumor endometrióide, estavam nesse tipo de paciente com tamoxifeno. E eu já tive uma paciente que me assustou tanto porque ela tinha endometriose intestinal enorme, ela não sabia que tinha. E a gente falou, não, calma, talvez seja o primeiro diagnóstico. E em 6 meses de controle, porque era no climatério, né? Não estava ainda na menopausa, mas nesse período aí da vida, tomando o tamoxifeno, porque havia tido câncer de mama. O tamoxifeno é um remédio que é dado para paciente que tem câncer de mama e cujo câncer de mama é estrogênio ou progesterona dependente. E ele dá esse remédio, se toma geralmente por 5 anos, é muito comum, muita gente sabe disso, para evitar a recidiva. E precisa ser dado mesmo, é prioridade para aquela paciente. Só que ele pode estimular o endométrio, tanto que está dentro do útero, como também a célulazinha da endometriose. E eu vi esse nódulo intestinal dobrar de tamanho em 6 meses. Me assustou demais, porque, então, assim, foram situações que, hoje, todo paciente que eu acho que vai fazer o tamoxifeno merecia fazer a investigação da endometriose, na minha opinião. Cabe só um reforço, porque primeiro existe, já a literatura mostra essa associação de prevalência, câncer de mama e endometriose, 2 doenças estrogênio dependentes. E eu tive um caso muito recente, que quem fez a imagem foi sua amiga Ana Paula Carvalhal. Sim. E foi a mesma impressão, só que numa paciente que teve câncer de mama aos 35 anos. Então ela nem estava no climatério e ela, por ser jovem, tinha um tumor hormônio dependente, precisou usar o tamoxifeno
e ela, quando foi fazer controle, ela tinha um diagnóstico prévio de uma lesão. A Ana viu 5 lesões intestinais. É muito rápido. 5 lesões intestinais. É assustador. E Foi um negócio que foi um se caso não- cirúrgico bem recente, que chamou muito a atenção esse crescimento. E ela estava ainda na vigência do tamoxifeno. Sim. Então, realmente, a gente precisa considerar essas variáveis, né? E o câncer de mama, por exemplo, é mais frequente nessa faixa etária da população. Então, a gente realmente precisa olhar essa mulher como um todo e tentar ir ajustando as variáveis do tratamento e, claro, do acompanhamento desde que, principalmente feito com radiologistas especializados que têm esse olhar, né? Gente, pode. Última, 30 segundos. Não, 30 segundos. Só para trazer o quanto que os mastologistas não devem estar cientes disso. Não. Porque os mastologistas não cuidam das pacientes com endometriose. Então, essa observação é extremamente relevante. Muito Ela relevante. entra para o tamoxifeno sem saber que tem a doença. Exato. Né? E podia, eventualmente, optar pelo anastrozol. Sim. Mastologistas, Não sei. venham para o nosso próximo Próximo ano, Endotox, mais um né? mastologista aqui e a gente Vários traz insights, multidisciplinar. Mais uma. Gente, enquetes, vamos lá. Você precisou de tratamento cirúrgico para endometriose nesse período do climatério? Vamos lá, o que nosso público respondeu? Não, 63%, e 33% sim antes da menopausa. E ninguém após a menopausa. Olha só. Não sei também qual a idade média da nossa Exato, do Nossa, nosso gerente público. atual. Mas é o que eu falei aí no início do nosso bloco, a gente vai chegar lá, né? Todo mundo vai chegar, a gente tem Todo essa mundo vai certeza. chegar. Como vai ser, ninguém sabe, mas a gente vai chegar. Então, realmente um tema muito relevante. Se precisou de tratamento cirúrgico, foi por qual motivo? Vamos lá, dores que pioraram após a menopausa, olha só, 55%, né? Então, ressaltando também as outras causas de dor nessa fase, a gente precisa investigar essa mulher. Dores que pioraram após o início da reposição hormonal, 11%. Crescimento ou mudança da característica dos endometriomas, 22%. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Outros sintomas, como urinários, que pioraram após a menopausa da paciente com endometriose, 11%. Próxima, você foi submetida à esterectomia, retirada do útero para tratamento das cólicas menstruais no período do climatério. A gente entrou um pouquinho nisso no bloco anterior, né, que a gente poderia associar a esterectomia retirada do útero para as pacientes que têm doenças uterinas, por exemplo, miomas ou adenomioses sintomáticas. Então, sim, entre 45 e 50 anos, 37% retiraram o útero na cirurgia para endometriose. Sim, depois dos 50, 12%. Não fiz esterectomia, 50%. Né? Então, essas doenças são mais miomas sintomáticos são mais prevalentes. A adenomiose nessa fase pode ser tratada com retirada do útero, isso é muito importante. Então, eventualmente a gente poderia tratar uma ou duas doenças associadas à endometriose nessa fase, tá? Gente, a gente finaliza essa nossa última rodada do último bloco dos 2 dias de Endotox. Eu queria agradecer muito a participação de todas vocês. A gente já vai para o encerramento. Agradecendo primeiro aos participantes desse bloco. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Doutora Ana, aí, doutora Fernanda, muito obrigada. Aos facilitadores, eu gostaria que ficassem e também estão convidados a ficar aí para o nosso encerramento. Muito obrigada, gente. As dúvidas que ficaram, a gente vai tentar responder a maior parte delas aí ao longo da semana, ao longo do mês, porque são muitas dúvidas, então a gente vai se A gente vai dividir. ter lives com dúvidas, hein? Lives com dúvidas, olha aí, a gente já sai daqui já engatilhando os projetos. Esse bloco foi muito importante, obrigada por todos que participaram, que ficaram com a gente aí no domingo à tarde e voltamos já com o nosso encerramento. A mensagem que eu posso deixar é que vocês se escolham, que vocês se amem, se priorizem, cuide da alimentação, cuide de fazer sim atividade física. Que você tem uma responsabilidade de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu estilo de vida e que isso pode sim melhorar muito o seu quadro de dor, que você pode mudar a sua alimentação, de que você pode ter uma rotina mais saudável. A gente precisa entender que parar um pouquinho, fazer uma meditação, seja a fé que você tiver, independente de qualquer coisa, você para um pouquinho, tenta entender o que você precisa. E que isso vai ter um impacto positivo, então não perca tempo, você tem que começar hoje. Não vai ter amigo, não vai ter marido, não vai ter pai e mãe que vai te dar essa força. A força vem de você. Eu acho que você se priorizar é a melhor coisa que você pode fazer. Porque se você se ama, se você se coloca em primeiro lugar, isso vai refletir em tudo. Então não desista, o caminho não é fácil, ele é longo. Mesmo que a jornada tenha muitas pedras, vale a pena.